treinamentos, eu não posso de maneira alguma ir contra aquilo que o dia a dia me mostra, né? E nós também tivemos, diante do Vasco da Gama, uma atuação muito boa do Mantuan com o Casares ali por dentro. Eu não tinha o Mantuan hoje e tentei, dentro do possível, espelhar aquela equipe que tinha feito um bom jogo, né? A volta para o segundo tempo, ela é circunstancial, porque é óbvio que a gente ocupa o espaço do intervalo para poder fazer exatamente os ajustes necessários daquilo que foi visto no primeiro tempo para que a gente possa melhorar. E eu acho, vendo, analisando com calma, né, porque sempre que você perde um jogo desse há um conflito de ideias na sua cabeça após a partida, então você tem que respirar um pouco e tentar enxergar aquilo que realmente aconteceu. Com exceção do Cantillo, todas as trocas não funcionaram. Então não quer dizer que se eu tivesse mudado no intervalo, teria funcionado também. E sobre o aspecto geral do jogo, embora a gente tivesse números significativos, como mais escanteio, mais posse de bola, mais isso ou mais aquilo, na verdade não repercutiu, porque o jogo ele não foi aquele jogo que nós esperávamos, né? O Corinthians ele teve a bola nos pés a maior parte do tempo, mas não produziu aquilo que tinha que produzir, essa é a verdade. E por isso a gente acabou não chutando bola a gol. O Matheus, goleiro adversário, não fez uma defesa difícil. Então, é óbvio que isso me preocupa e muito, porque tudo está baseado na personalidade que a gente tem que ter dentro de campo para executar as jogadas. Eu tenho incentivado os jogadores ao 1 contra 1, a tentar as jogadas, e às vezes as jogadas são desenhadas para isso, e no momento em que o jogador toma a decisão de tocar, ou toma a decisão de tocar para trás. Eu me irritei muito no primeiro tempo com isso, com a função dos atletas, eu não vou citar nome aqui, óbvio, mas a função que nós tínhamos para mudar o ritmo do jogo não foi bem feita no primeiro tempo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas há necessidade de ajustes o tempo inteiro. Então, se há um desequilíbrio ao longo da temporada, eu estou aqui para tentar resolver de todas as formas. Eu não vou sentar aqui e tentar esconder aquilo que foi visto dentro de campo, porque me chateou muito também. O Corinthians precisa melhorar rapidamente em alguns quesitos e eu vou em busca das soluções, seja de uma forma agradável ou não, mas eu vou em busca de solução, porque eu não estou aqui e não vou ficar assistindo passivamente uma equipe que não dá um chute no gol. Mancini, boa noite. Jonas Campos da TV Gazeta. Você que conhece muito bem a Copa do Brasil, né? Uma derrota num primeiro jogo de oitava de final em casa, o quanto pesa e o quanto dificulta? Como é que fica a situação do Corinthians, na sua opinião? E o quanto esse placar complica o cenário aí para buscar essa classificação para as quartas de final? Obrigado e boa noite. Boa noite, Jonas. É óbvio que é uma situação muito mais difícil, porque você perde o jogo em casa, mas o Corinthians tem totais condições de jogar lá em BH, no Independência, e vencer o América lá. Desde a minha chegada aqui foram 2 vitórias fora de casa, então isso nos dá a confiança de sonhar em ir lá e vencer o jogo. Por si só, o Corinthians tem a capacidade de vencer o América em qualquer lugar, e demonstrou isso hoje no jogo. Se nós erramos em algumas coisas, nós erramos na tomada de decisão. Chutamos muitas vezes a gol quando a gente poderia ter passado a bola, e passamos quando a gente deveria ter chutado. Então são decisões que são tomadas dentro de campo, em frações de segundo, e que acabam, dentro de cada minuto, fazendo com que você vá perdendo a confiança, porque quando você toma uma decisão que não é a conveniente para aquele momento, você já está se pressionando para a próxima jogada. Então isso eu vi hoje nitidamente no Corinthians, jogadores sem confiança para jogar, e eu algumas vezes olhei para o estádio e não vi uma pessoa no estádio. Algumas, óbvio, que são obrigadas a estarem aqui,
Eu não estou entendendo a relação dessa falta de confiança com não vir da arquibancada aquela cobrança, que todos nós sabemos que tem e que tem que ter, porque há no futebol. Isso faz parte do futebol. A cobrança, e eu já falei sobre isso nas entrevistas, a pressão que existe, ela existe dentro de cada um de nós. Nós sabemos o quanto nós temos de prejuízo com uma derrota dessa. Nós sabemos, a gente sofre, a gente não dorme, mas o torcedor sofre muito mais. Então nós temos que ter exatamente na cabeça aquilo que é o correto, é uma entrega em campo para que você não dê oportunidades a um time que vem bem na temporada, mas que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem que ter uma imposição diferente dentro de campo. E eu não vi essa imposição. Eu vi muitas vezes o Corinthians com a bola no campo de ataque, tentando propor, mas tomando decisões erradas. Quando você toma decisões erradas em sequência, você acaba dando oportunidade, e foi o que nós fizemos com o América. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. São 2 vitórias como visitante e 2 derrotas como mandante. Você acha isso só coincidência? Ou realmente o Corinthians não está conseguindo se impor como mandante na sua estratégia de jogo, está com essa dificuldade, e como visitante, até por quem está mandando o jogo, ir mais para cima, deixar mais espaços, tentar propor mais o jogo, o time está conseguindo se virar melhor? Ou você acha que é só coincidência? Não é coincidência, não. Não é coincidência, nós jogamos 2 partidas fora de casa e a equipe atuou de uma forma diferente. O que está faltando dentro da Arena Neoquímica é exatamente uma imposição que o Corinthians sempre teve. O Corinthians, ao longo de décadas aí, mesmo quando não tinha um time tecnicamente brilhante, ele tinha uma disposição fora do comum. Então ele acabava gerando um fato novo dentro de campo, com o apoio do seu torcedor, que infelizmente a gente não tem no momento, mas isso fazia com que o time jogasse de uma forma, uma entrega acima do normal. Essa é a marca do Corinthians. A gente não tem visto isso nos jogos dentro de casa. A equipe ela está se complicando, porque ela é indecisa na maior parte das jogadas. O lance que nós tomamos o gol hoje é fruto de uma indecisão. Nós tínhamos jogadores nos setores, eu já vi o lance de novo, nós tínhamos 2 jogadores para brigar pela bola, e nós tínhamos 4 jogadores contra 2 jogadores do América. Esses 2 jogadores, um ganhou a bola de cabeça e o outro saiu de um quadrado, e acabou entrando na área e fazendo passo para que um outro jogador, o Toscano, fizesse o gol. Então, o lance do gol do América é um lance de total indecisão, e nós não podemos ter indecisão, por N razões. Uma, porque nós estamos no Corinthians. Outra, porque a indecisão leva à confiança do seu adversário. E outra, porque a falta de confiança te gera desequilíbrio tático, te gera uma série de coisas que acabam pressionando o atleta dentro de campo, e ele vai perdendo a coragem. Eu disse na entrevista dessa semana que eu queria um time agressivo. A minha palestra de hoje foi em cima de agressividade. O Corinthians agrediu o América, mas não agrediu como deveria agredir. Então há uma distância entre aquilo que está sendo pedido e aquilo que está sendo apresentado. Fora de casa, pelo fato da gente jogar diante de uma equipe que tem que sair para o jogo está encaixando melhor. Não quer dizer que não vai encaixar aqui dentro também, vai encaixar. Eu não tenho dúvida que vai encaixar, mas terão que ser feitos ajustes. Por isso que eu já respondi aqui que os ajustes serão feitos, mesmo que sejam ajustes que tenham que venham com algum tipo de sofrimento, porque neste momento a gente tem que tomar uma decisão emergencial. Olá Mancini, tudo bem? Muito boa noite. Marcelo Rosenberg da TV Bandeirantes. São 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas, um aproveitamento de 50%, mas números à parte eu te pergunto, com este elenco que o Corinthians tem, mesmo completo,
É possível buscar o título da Copa do Brasil? Um grande abraço. Olha, Marcelo, boa noite. Possível é, porque o futebol ele te ensina muito e ele te dá oportunidades. Nós temos uma outra oportunidade de jogar lá em Belo Horizonte e de eliminar o América, né? O América está na frente, o América tem vantagem, mas o Corinthians pode ir lá e eliminar o América. Só que para isso a gente tem que mudar uma série de coisas. Mudar postura, mudar imposição, mudar agressividade, ser um time mais coeso, ser um time que briga mais, ser um time que se entrega mais, porque se não tiver isso, não ganha do América e não ganha de qualquer outra equipe, porque isso é o básico do futebol. Eu não estou pedindo nada de anormal, e eu tenho dito isso aos atletas, porque eu sei o momento em que eu cheguei no Corinthians, eu sei o momento que o Corinthians vive, e eu não quero ir para a lição número 4 sem passar pela 1, a 2 e a 3. Então é importante que seja dito isso aqui, porque eu tenho real consciência daquilo que está acontecendo. Agora, é óbvio que eu tenho nas mãos um elenco que sofre durante a temporada. Então ninguém tem varinha de candão para chegar e de repente mudar uma situação do dia para a noite. Por isso que a gente tem visto jogos bons fora de casa e jogos ruins dentro de casa. Porque dentro de casa há uma pressão maior. Porque o Corinthians tem que propor o jogo. E quando ele vai propor o jogo, ele se depara com uma situação que diferencia o jogador, que é a confiança. Se você tem confiança para fazer a jogada certa, você está leve em campo. As suas pernas não pesam. Se você não está confiante, qualquer que seja a jogada, você se atrapalha, você não acha o melhor passe, você atrasa a jogada. Por exemplo, hoje, até 20 minutos do primeiro tempo, muita bola para trás. Não foi isso que nós fizemos em 7 dias de treinamento. Só que quando o jogador chega no jogo e ele está com medo de errar, ele começa a jogar bola para trás. Aí a bola fica no pé do Gil, do Marlon, do Fagner, do Cássio, quando deveria estar do meio para frente. Porque quem constrói o jogo é quem originalmente joga no meio campo ou no ataque. Então essas diferenças do treinamento para o jogo é que nós temos que equacionar. E isso tem que ser passado para os atletas e está sendo passado. E eu, ao longo do tempo, vou enxergando quem é que tem mais personalidade para jogar nesse momento. Às vezes não o fato de você escalar uma equipe, ela é baseada em outros fatores. Eu não posso, por exemplo, que foi me perguntado aqui, e que eu entrei hoje sem um homem de referência, eu estou analisando tudo isso. Eu tenho que ter nas mãos um time que seja capaz de entrar e mudar uma situação. Não é simplesmente ganhar o jogo. Ele tem que mudar uma situação. E para isso, a gente tenta de todas as formas acertar mais do que errar. Às vezes a gente erra também. Assim como todos os jogadores em campo e assim como todos aqueles que vivem, essa é a verdade. Mas sempre na cabeça, sabendo que nós temos que mudar um pouquinho a atitude. Mudar a atitude para que as coisas possam se encaixar de uma maneira diferente. Nós temos que fazer por merecer o resultado e não simplesmente fazer um jogo que você ganhe o jogo numa bola parada ou num chute, numa bola que desvia em alguém. Não é isso. A gente tem que construir as coisas e nós vamos construir. Mancini, boa noite. É Bruno Cassucci, repórter do GE. Eu queria saber se você identifica uma dificuldade do Corinthians em ser propositivo, em enfrentar adversários mais fechados, se você entende que o time vai melhor quando joga reativamente, quando tem o contra-ataque, e o que fazer para melhorar isso, para dar mais volume de jogo, para o time conseguir criar mais e agredir e incomodar mais o adversário. É mais fácil você jogar de forma reativa, né, em qualquer lugar, porque você começa a jogar no erro do seu adversário. Então você se fecha
E você joga exatamente aonde há espaço. O adversário te ataca, você rouba a bola e você tem espaço. Então, é sempre mais fácil jogar de forma reativa. Mas o América jogou de forma reativa hoje, mas o Flamengo não jogou de forma reativa. Então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação, porque foram 2 jogos diferentes, onde a gente teve dificuldade nos 2 jogos. No jogo do Flamengo, embora a gente tenha sido goleado, nós chutamos mais a gol e tivemos mais oportunidades de gol. Talvez porque o Flamengo tenha saído para o jogo também. Então nós encontramos espaço. Mas de uma forma ou de outra, jogando dentro ou fora de casa, a competitividade do time tem que ser muito maior. Seja de forma reativa ou seja propondo o jogo, a competitividade do Corinthians não pode ser essa. Nós temos que mudar a postura dentro de campo, exatamente para que você possa vislumbrar alguma coisa diferente. Eu volto a dizer aqui que eu não tenho dúvida que nós vamos mudar rapidamente a equipe. O rapidamente dentro do mês que nós estamos, e se eu olhar para trás na temporada, que nós já estamos no mês 10, então até o final do ano vai ser rapidamente. Agora, isso se muda com uma série de ações. Você tem que ter um comando forte, você tem que ter um dia a dia de trabalho forte, você tem que entrar na mente do jogador e você tem que fazer uma coisa que faz toda a diferença, gerar confiança para o atleta, porque a bola não pode queimar no pé do nosso jogador, sendo que nós não temos ninguém no estádio. Se nós tivéssemos 50 mil aqui hoje gritando e pressionando, eu até entenderia a falta de confiança, porque nós estamos, na verdade, fazendo uma troca de 50 mil pessoas por 25 milhões de torcedores que estão dentro das suas casas assistindo o jogo. Então, essa mudança de postura é que tem que acontecer e vai acontecer. Mancini, boa noite. Felipe Brizola, repórter do Globo Esporte. Mancini, não é nenhuma novidade que o Corinthians está sentindo a falta da torcida nos últimos jogos, né, desde a pandemia. Mas num torneio mata-mata, o fator emocional da torcida ele pesa ainda mais, né? A torcida é um torneio que tem médias de público maiores normalmente. E o Corinthians enfrentou um adversário que não tem grande torcida quando joga em casa e que está acostumado a jogar num bom estádio, num bom gramado e que vem em boa fase. Você acha que, de alguma maneira, essa ausência, né, dessa diferença que o Corinthians teria em condições normais, mais o bom momento do América, dificultou ainda mais a vida do Corinthians? E, se você me permitisse, queria que você falasse, na tua opinião, onde o América acertou na estratégia hoje à noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Olha, o América acertou na estratégia porque veio jogar de uma forma reativa e tentou jogar bem compacto, né? E a troca do Lisca no finalzinho do jogo, faltavam ali 5 minutos, foi exatamente para tentar achar um ataque com o Neto Beroli e com o Marcelo Toscano, e ele encontrou o ataque. Ele encontrou o ataque porque eu já narrei aqui o lance do gol do América. Foi uma bola batida pelo Cássio, onde nós tínhamos 4 jogadores nos setores, nós não brigamos pela bola, e nós não corremos atrás do Neto Beroli, até que o Neto Beroli teve espaço para entrar na área e achar o passe. O América, ele vem bem na competição, ele vem bem na Série B, é um time organizado, muito bem organizado, é um time que tem bons jogadores que sabem aquilo que querem, eles conhecem as limitações deles, e nós temos que conhecer as nossas limitações, mas muito mais do que isso, nós temos que ter melhores tomadas de decisão. A gente não pode, eu volto a dizer aqui, ao longo de 95, 97 minutos, não obrigar o goleiro a fazer uma defesa. Uma defesa. Então é óbvio que eu não estou satisfeito com o que eu vi, é óbvio que nós fizemos algumas coisas boas e que melhoramos em alguns aspectos, mas na maior parte das coisas faltou a imposição, faltou aquele algo mais que te torna mais competitivo, faltou você gerar desconforto ao América, e isso você só consegue com imposição. Se você tem um sistema de jogo onde você pressiona o adversário o tempo inteiro,
e aí você pode ser reativo, ou você pode propor o jogo. O importante é isso, é você gerar desconforto ao outro time, e nós não geramos desconforto, embora a gente tenha tido os melhores números do jogo, que na realidade não adianta nada no final do jogo quando você perde. Então, resumindo a resposta agora, o Corinthians tem que encontrar esse equilíbrio, o Corinthians tem que ter mais agressividade nas suas ações para incomodar mais o adversário. Fora de casa, isso se torna um pouco mais fácil pela forma reativa. Dentro de casa, nós temos que propor mais, nós temos que ser exatamente um time que oferece algum risco ao adversário para que o adversário não tenha, por exemplo, a possibilidade de nos atacar com tanta frequência assim. Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV Play. Até a próxima. Valeu, obrigado, boa noite a todos.